Você sabia que nem todo fotógrafo é especialista em tudo? Se você pensa em contratar um fotógrafo ou deseja ser fotógrafo, vou te falar sobre as áreas de atuação de um fotógrafo e responder: será que eu preciso de faculdade para ser um fotógrafo? Este será o assunto do vídeo de hoje. Quando você precisa de um fotógrafo, pode ser que você precise buscar exatamente um que entenda da área daquilo que você está procurando. A fotografia, ela é como a medicina. Quando você tem um problema no coração, você não vai atrás de um ortopedista. Tem uma pessoa que se especializou em coração. Na fotografia acontece a mesma coisa. Pode ser que qualquer fotógrafo profissional saiba te direcionar da maneira correta, mas ele não vai entender profundamente sobre determinados tipos de assunto e nem saberá fotografar da forma correta. Sem contar que ele vai precisar de determinados equipamentos muito específicos para atuar em determinada área. Eu vou dar uma pincelada em algumas áreas de atuação no campo da fotografia. Vou falar também sobre os equipamentos que eles geralmente usam em cada área. Lembrando, a fotografia é uma arte. Cada fotógrafo, quando realmente é experiente, utiliza equipamentos, vamos assim dizer, fora da curva de aprendizado da grande maioria das pessoas. Também citarei fotógrafos conhecidos de cada área. E no final eu falarei como é essa decisão de escolha e sobre a questão da faculdade. Eu vou começar com o fotógrafo de eventos, que é uma área muito comum aqui no Brasil. Ele vai registrar aniversários, casamento, festas de uma empresa e por aí vai. Existem fotógrafos especialistas principalmente só em casamentos. Essa área é bem mais delicada e, na minha opinião, é a área mais difícil que existe. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre esse tema no ano passado, mas infelizmente eu fiz uma configuração errada na câmera e o vídeo não ficou bom. Vou gravar novamente esse tema sobre fotografia de casamento. Mas eu não tenho como citar fotógrafos conhecidos nesse campo, porque geralmente eles são conhecidos por região. Cada cidade tem um fotógrafo que se destaca mais do que os outros. E quando falamos de equipamentos que um fotógrafo de eventos utiliza, sempre vai ter a utilização do flash speedlight, que são aqueles flashes que ficam em cima da câmera. Como são muitas fotos que vão ser feitas, com certeza cartões de memória, bateria e pilhas para o flash vão ser algo que vai ser imprescindível para essa área. E pelos fóruns que eu já participei, os profissionais que eu conheço gostam muito de utilizar a lente 24-70 2.8. Ela é uma lente grande angular, ela é bem ampla e fotografa em espaços pequenos, como é geralmente uma casa de festas. E ela é uma lente conhecida como uma lente clara, por ser um lugar de pouca iluminação. Eu tenho uma lente dessas, só que eu não utilizo para eventos. Tem também a famosa 50mm 1.4 ou 1.8, que ela tem uma ótima profundidade de campo e ela é muito clara. Quando a gente fala nessa questão de 1.8, 2.4, 1.4, 2.8, isso aí é a abertura que a lente faz. Eu estou explicando isso para os mais leigos. Uma outra lente também muito utilizada, principalmente para quem está começando, é a 50mm 1.8 ou a 1.4. Geralmente é a 1.8. Tanto na Nikon quanto na Canon, elas são as lentes mais baratas, elas são lentes bem claras no sentido de fotografam muito bem em lugares escuros. E ela tem uma boa profundidade de campo. Quando você fotografa uma pessoa, o fundo ele fica completamente embaçado. Nós chamamos ela de a cinquentinha. É uma lente praticamente muito utilizada pela maioria dos fotógrafos. Eu tenho uma que é a 1.4. Alguns fotógrafos também utilizam uma lente chamada de teleobjetiva, que seria a 70-200. Eu tenho uma que seria a 80-200, que é uma dessas. Apesar de muitas pessoas acharem que essas lentes são utilizadas para fotografar objetos de longe, elas também são muito utilizadas para fotografia de moda ou até eventos também, justamente para enquadrar o fundo. Quando você utiliza uma lente teleobjetiva, ela geralmente pega o fundo e ela, vamos dizer assim, ela cola com o objeto que você vai fotografar. Sempre lentes claras, porque festas, eventos, festas são ambientes sempre muito escuros. E em fotografia de eventos, eu já cheguei a trabalhar há muito tempo atrás, hoje em dia eu não faço mais, isso faz muitos anos que eu já trabalhei.
É uma área que, vamos assim dizer, eu sei que muitas pessoas têm dúvida. Ela dá dinheiro? Sim, dá. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o custo do fotógrafo. Provavelmente será o próximo vídeo que eu irei gravar. Mas os eventos, eles realmente trazem um bom retorno, correto? Mas eles são muito desgastantes por causa do horário. São muitas fotos que são feitas. Eu desisti dessa área não por causa disso, né? Tem um vídeo que eu falo sobre a correlação da fotografia, a psicanálise e o psicanalista Winnicott. E eu conto um relato sobre quando eu fotografei um aniversário de criança. Então, dê uma olhada lá, que ele é bem interessante. Mas, atualmente, eu não faço mais fotografia de eventos. Outra área é o fotojornalismo, que eu também cheguei a trabalhar por um período como freelancer. O fotojornalista recebe do editor de algum jornal ou revista uma pauta que ele deve fotografar. É um trabalho bem cansativo e às vezes, dependendo do que você for fotografar, você pode ser agredido. E isso aconteceu algumas vezes comigo, cheguei muito perto de ser agredido. Essa área está passando por uma situação bem delicada há mais de 10 anos, quando os iPhones começaram a ter uma boa resolução de imagem e chegou uma notícia que um jornal dos Estados Unidos demitiu todos os fotojornalistas e estavam dando iPhones para os jornalistas que escrevem a matéria. Ou seja, eles iriam ter dois trabalhos, escrever a matéria e fazer fotos. E quando a gente fala sobre custo-benefício, não pense que essa área dá dinheiro, porque eu acredito que é a que menos dá. Lembro que um amigo meu, me contando muito revoltado, que ele fez uma capa de uma revista e ele ganhou apenas R$ 150 pela foto. E foi um assunto muito recorrente aí pela imprensa. E aí você pensa que o fotojornalista ele gasta muito com equipamento e recebe apenas isso por uma foto. Os equipamentos são diversos. Com certeza o flash é necessário dependendo do que vai ser fotografado. Muita bateria e muito cartão de memória também. Geralmente esses fotógrafos andam com um notebook para enviar essas fotos no mesmo instante que elas foram tiradas. O uso de câmeras mais modernas com conexão sem fio ajuda bastante. As lentes vai depender muito do que vai ser feito de foto, mas pode ter certeza que ele vai utilizar uma teleobjetivo, uma 70-200, que é a longa distância. Atualmente, muitos fotógrafos não trabalham mais diretamente com jornais. Eles fazem suas fotos de forma freelance ou independente e colocam para publicá-las em sites de agência de imagem, como Getty Images. E aí os jornais chegam nesses sites, compram as fotos e o fotógrafo recebe dinheiro. Isso acabou com um vínculo empregatício entre o fotógrafo e o jornal, porque agora o jornal não vai mais precisar do fotógrafo ali tendo que pagar todo mês, enquanto ele vai lá, entra no site, compra a quantidade de fotos que quiser de qualquer lugar do mundo e está pronto. Bom, exemplos de fotógrafos nessa área. Com certeza aqui no Brasil, Custódio Coimbra é um dos nomes mais falados nos cursos de fotografia. Ele é muito respeitado. Tem o Evandro Teixeira, que já fez inúmeras fotografias icônicas. O Sebastião Salgado começou como fotojornalista e ele ficou muito conhecido quando ele conseguiu fotografar o exato momento que o presidente Ronald Reagan foi baleado. E assim, a maioria dos fotojornalistas largam essa área e geralmente vão para o campo mais artístico e documental. A fotografia documental é uma outra área. Ela é muito semelhante à fotografia jornalística e às vezes até mescla entre o documental e o jornalismo. É uma área que eu sigo ainda. O que o fotógrafo ele faz? O fotógrafo ele geralmente costuma fazer um projeto com um determinado tema e ele vai fotografar por um período só focado neste tema. E aí o que acontece? São feitas publicações em alguns jornais chegam a comprar, algumas revistas compram, são publicados livros, feitas exposições fotográficas em cima desses temas. E lembrando que dentro dessa área também tem, vamos dizer assim, subtemas, né? Tem fotógrafos documentais que fotografam apenas área de conflito, que seria fotografar guerras, que na verdade é uma das áreas que mais sou apaixonado. Tem os street photographers, ou fotógrafos de rua, que eles também fazem fotografia documental em cima desse tema. Exemplos. Aqui no Brasil tem o famoso André Leon, que ele costuma fotografar áreas de conflito. Eu também gosto muito do James Netway e o famoso Robert Capa, que também são dessa área. Eu ainda vou fazer um vídeo apenas focado em fotografia em áreas de conflito, porque é um tema que eu gosto muito e eu já atuei também nessa parte. Quem já viu meu site vai encontrar algumas fotografias nessa área, então corre lá. Vou também mostrar aqui para vocês algumas fotografias que eu fiz nessa área.
Outros fotógrafos que também já seguiram essa linha documental poderia ser o Henri Cartier-Bresson, Steve McCurry, Martin Parr. Eu sugiro que vocês busquem conhecer mais sobre uma agência fotográfica chamada Magnum. Ela possui diversos fotógrafos que são documentaristas. Inclusive o Sebastião Salgado fez parte uma época dela e ele é um fotógrafo documentarista. Inclusive ele fez livros com o tema de trabalhadores, fez tema sobre Amazônia, indígenas. Tem também o Robert Frank, que ele foi um grande documentarista, que ele inclusive publicou um livro chamado The Americans, que mostra como é que estavam os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Tem o Elliot Erwitt, que ele também fez livros sobre apenas temas focados em cachorro. Então, pesquise bastante nessa área porque ela é bem interessante. Bom, que equipamentos um fotógrafo documental usa? Como eu disse, vai depender muito do que o fotógrafo vai registrar. Tem uma história muito curiosa do Henri Cartier-Bresson, quando ele chegou, se eu não me engano, na Rússia. Eu não tenho certeza disso, mas eu sei que ele chegou em determinado país e falaram, olha, vai chegar um dos melhores fotógrafos do mundo, muito famoso, o Cartier-Bresson. Então, vão buscar ele no aeroporto, e levaram uma Kombi ou era uma van para buscar ele, porque acreditavam que ele ia chegar com caixas e mais caixas de equipamento fotográfico, né? E ele chegou apenas com um saco de rolos de filme fotográficos, a câmera fotográfica pendurada no peito e apenas uma ou duas lentes. Só ele precisava disso para fazer o trabalho dele. Então vai depender muito do qual será o foco desse fotógrafo documentarista. Eu cheguei com os meus colegas de classe, quando eu estudei fotografia, nós fizemos um projeto chamado Foto Cinelândia, que nós fotografamos a Cinelândia, que é uma região ali do Rio de Janeiro, onde caiu aquele prédio muito famoso, atrás do Teatro Municipal, que inclusive eu fotografei ele dias antes daquela queda. Ou seja, eu fiz a foto, dias depois aquele prédio caiu. E aí a gente fez esse projeto e fez uma exposição fotográfica com o tema da Cinelândia. Essa foi praticamente a primeira área da fotografia quando houve seu surgimento, que é fotografar pessoas. É a área que eu atuo atualmente. Mas dentro dessa área do retratista, posso dizer que existem subtemas como fotografia de moda, tem aquela fotografia sensual ou Bordeaux, como o pessoal fala, fotografias corporativas, que é fotografar diretores, gerentes de empresas ou pessoas que estão buscando emprego, fotografar famílias. Então são muitas áreas que o retratista trabalha. Inclusive dentro do retrato também existem fotógrafos que são artistas. Geralmente essas fotografias são feitas em estúdio. Então você vai precisar de flashes específicos para estúdios que são muito mais potentes, que usam aquelas sombrinhas para rebater a luz, rádio flash que fica acoplado na sua câmera para que o flash dispare de modo sem fio. E quando nós falamos de lentes, vai depender muito de como o fotógrafo gosta de trabalhar. Mas geralmente, quando nós vamos fotografar o rosto da pessoa, ou até o corpo, geralmente é utilizada a lente 85mm, ou uma 100, 105 ou 135mm. Porque essas lentes, elas não distorcem o rosto da pessoa e deixam o mais original possível. Ou seja, quando você fotografa com uma lente grande angular, geralmente deixa o rosto da pessoa mais redondo, ou seja, ele puxa mais nas bordas. Essas lentes grande angulares, elas são para fotografar ambientes, né? Ambientes mais curtos, tanto que eu utilizo uma lente aqui grande angular, 10-20mm, justamente porque eu estou aqui no meu escritório e aqui é um curto espaço que tenho. Eu não tenho como utilizar uma lente que possua uma distância focal um pouco maior. Para vocês entenderem um pouco mais como acontece essa questão da distorção do rosto da pessoa com determinado tipo de lente, procure aqui próprio no YouTube, tem muitos fotógrafos que fotografaram a mesma pessoa na mesma distância, na mesma posição, com vários tipos de lentes, e mostra como é que fica o rosto da pessoa, praticamente ele todo distorcido, e como muda praticamente a aparência da pessoa. É por isso que é muito importante o fotógrafo conhecer muito bem as lentes que ele vai utilizar.
Inclusive, esse é um grande trabalho do diretor de fotografia no cinema. Utilizar as lentes corretas justamente para esse tipo de coisa não acontecer. Até porque o cinema ele é praticamente um retrato de várias pessoas em movimento. Você precisa estudar bastante a personalidade das pessoas, direção e muito uso do flash. Acredite, muita gente ainda não sabe posicionar o flash na hora de fazer um retrato. Outra dica que eu dou para vocês procurarem no Pinterest esquemas de flash. Eles mostram um retrato de uma pessoa, mostram um esqueminha de como foi a posição de cada flash que foi utilizado. Tem várias fotos, vários exemplos dessa maneira lá no Pinterest. Exemplos de fotógrafos nessa área. Tem a Annie Leibovitz, David LaChapelle, Mario Testino, são muito bons eles. Inclusive tem um documentário que fala sobre como a Annie Leibovitz trabalha. Um fotógrafo que eu gosto muito é o Platoon, pela sua simplicidade. E ele quebrou essa regra, essa questão que eu falei para vocês da curva de aprendizado da fotografia, quando ele utiliza apenas lente grande angular para fotografar pessoas. Ele soube enquadrar e fazer uma leitura de tudo isso de uma forma que ficou muito bonitas as suas fotografias. E geralmente ele usa apenas um fundo branco e consegue captar ótimas imagens. Outro fotógrafo que também utilizava muito um fundo branco bem simples era o Richard Avedon. E ele conseguia fazer capturas incríveis. Inclusive, eu citei o Richard Avedon em uma fotografia que ele fez da Marilyn Monroe no vídeo Fotografia, Psicanálise e Winnicott. Dê uma olhada lá. E quando nós falamos de brasileiros, temos o J.R. Duran, que ele é muito famoso, né? O Bob Wolfson. Outro brasileiro que eu gosto também bastante é o Luiz Garrido. Dê uma olhada nesses fotógrafos, caso vocês gostem muito dessa área de retratos. A outra área é a fotografia de esportes. Aqui no Brasil, essa área geralmente ela é mesclada com a fotografia jornalística, porque quase todos os fotógrafos que eu conheci que eram fotojornalistas eram mandados pela redação para fotografar eventos de esportes. E algumas vezes aqui no canal eu falei que meu esporte favorito, que é o único que eu acompanho, é a Fórmula 1. E o famoso fotógrafo de Fórmula 1 chamado Keith Sutton, ele fez inúmeras fotografias do Ayrton Senna no início da sua carreira, bem antes da Fórmula 1. Outro fotógrafo que também era muito amigo de Senna era o japonês Norio Koike, acho que é mais ou menos isso. E atualmente tem um fotógrafo chamado Kim Illman, que ele tem um canal aqui no YouTube que ele mostra como é que é o dia a dia de ser um fotógrafo de Fórmula 1. Ele mostra como é que ele tem que lidar com as viagens, mostra as curiosidades dos pilotos, como eles chegaram na corrida. Ele também costuma muito vender suas fotografias impressas e autografadas por ele. É bem interessante o seu trabalho. Seu canal é em inglês, tá? Para atuar nessa área, os equipamentos que geralmente os fotógrafos utilizam são lentes teleobjetivas para captar de longas distâncias. Mas eu vou falar, essa lente aqui ela é pequena e leve em comparação do que esses fotógrafos utilizam. Porque geralmente, por exemplo, num jogo de futebol, um fotógrafo ele fica muito longe de onde os jogadores ficam. Vocês já olharam a distância que é um campo de futebol? Tem um equipamento que ele é acoplado antes da lente, que se chama teleconverter. O que ele faz? Ele duplica a distância focal da sua lente, ou seja, se ela é uma 200mm ou 300mm, ela vai passar para 400 ou 600mm. Então, soltou aqui. Então, os fotojornalistas, eles utilizam muitas lentes teleobjetivas grandes que são muito pesadas. E é curioso vocês verem esse vídeo do Kim Illman, porque às vezes eles têm que transportar isso o tempo todo. Eles fazem uma viagem aqui e outra ali e tem que colocar isso dentro de avião. É perigoso quebrarem, roubarem. É bem interessante essa área da fotografia de esportes. Mas é claro, quando o fotógrafo ele termina de fotografar o evento, né, seja um jogo de futebol, Fórmula 1, ele vai fotografar ali os jogadores de mais perto. E aí eles trocam por uma lente, e aí vai depender do que ele vai querer utilizar, uma 24-70, né, para fotografar os jogadores de perto. Tanto fotógrafo de esporte quanto jornalistas, eles também andam com um notebook com internet para fazer os
registro, né, as fotografias e enviar direto para a redação do jornal ou para a agência de notícias. E lembrando, também tem fotógrafos que são especializados em apenas determinados esportes, como por exemplo, tem fotógrafos que só gostam de skate, surf. Tem também a área da fotografia automotiva, que é seguindo um pouco essa área de esportes. Automotiva não é bem fotografar esportes automotor, mas é fotografar os carros. Lançaram um novo carro, chamam um fotógrafo especializado em automóveis, ele faz as fotos de algum piloto dirigindo, do carro em lugares bonitos, ou até para o marketing, que é fazer uma fotografia dentro de um estúdio, que é muito complicado, porque esse fotógrafo ele precisa entender muito de geometria, entender a linha dos carros, utiliza muitos flashes, tem que saber posicionar todos os flashes, ele vai utilizar um tripé onde a câmera vai ficar parada, ele vai fazer uma foto e ele vai ficar alinhando os flashes até eles fazerem luz e sombra em cada uma das linhas que o carro tem. É bem complicado. Essa foi uma área que eu particularmente acreditava que eu iria seguir, porque eu sou apaixonado por automóveis. Um fotógrafo brasileiro muito famoso nessa área é o Cláudio Laranjeira. Inclusive ele sempre escreve Laranjeira com G. Ele foi especialista em carros durante muitos anos. Inclusive ele também foi muito amigo do Ayrton Senna. Mas eu não lembro se ele fazia fotografias de carros em estúdio. E também não conheço nenhum fotógrafo que atue especialmente nessa área. Eu achava que o meu dom era fotografar até carros, né? Eu achei que ia trabalhar nessa área, mas acabou que eu mudei de rumo. Mas eu ainda gosto de fotografá-los, mas de uma outra forma. Vou até mostrar aqui para vocês algumas fotografias de automóveis que eu já fiz. A outra área é a fotografia científica. Dá para ver que isso é uma área bem específica. Eu inclusive tenho até um amigo que estudou comigo e trabalha nessa área. E ele ganhou muitos prêmios, que é o Rodrigo Mechas. E ele me deu de presente até uma fotografia de uma ameba feita em um microscópio. Caso você goste dessa área, você vai fotografar animais e insetos. Eu lembro desse meu amigo me contando que um cliente pediu para ele fotografar baratas. E ele teve que congelar essas baratas na sua geladeira, e a esposa dele não gostou muito disso não. Muitos livros que vão ser publicados na área de saúde precisam contratar fotógrafos científicos para isso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com fisioterapia precisa fotografar determinadas partes de um corpo, de ossos, de músculo, ou seja, tudo isso é ciência. Ou até na área de odontologia, que você vai precisar de uma lente macro, como eu acabei de citar, para fotografar dentes, que também são utilizados para publicações em livros, revistas científicas. Ele vai fotografar órgãos de pessoas. Na época da escola, quando tinha aqueles livros que mostravam um pulmão de um fumante, de um pulmão de não fumante, foi um fotógrafo cientista que fotografou aquele pulmão. Os equipamentos, geralmente um fotógrafo que trabalha na área científica, ele utiliza uma lente micro, ou macro, né, que seria uma lente dessas, que é a 105mm. Eu particularmente não utilizo essa lente para fins científicos. Eu gosto muito de fazer retratos, fotografar detalhes também, como por exemplo olhos, mãos, dedos. Então essa lente ela é bem interessante. Você consegue fotografar bem próximo de objetos. Inclusive, quando você fotografa em macro, existem flashes específicos que você acopla na frente da lente. Não é aquele flash que fica na frente, em cima da câmera. Tem também câmeras que você acopla no microscópio para fazer fotografias. Seguindo essa área científica, tem também a fotografia de natureza. Quem já leu uma revista National Geographic já sabe o que eu estou falando. Ele também é considerado um fotógrafo científico. Os equipamentos utilizados vão depender do tipo da natureza que ele vai fotografar. Por exemplo, se ele vai para a África e ele vai fotografar bichos selvagens, ele vai precisar de uma lente teleobjetivo para fotografar a longas distâncias, mesma que é utilizada nos esportes, justamente para não assustar os animais e nem eles te atacarem. Inclusive, os fotógrafos eles utilizam adesivos para camuflar tanto o equipamento quanto o próprio fotógrafo. Se você for fotografar dentro do mar ou de rio, tem uma caixa estanque
que você coloca a câmera dentro e pode entrar dentro d'água e deixa sua câmera à prova d'água. Mas cuidado, que tem modelos baratos, pode ocasionar vazamentos para dentro. Essa caixa, ela é muito cara e às vezes custa mais caro do que a própria câmera. Então fique ligado. Eu comprei uma caixa estanque para o meu celular. Tem fotógrafos também que se escondem dentro de lugares e ficam dias e até horas para capturar animais selvagens. E alguns deixam a sua câmera dentro de caixas camufladas e fotografam à distância. Em contrapartida desses fotógrafos que fotografam a longas distâncias, tem um fotógrafo chamado David Yarrow. Ele é um cara que eu vou te dizer, ele é um maluco. Seguiu a filosofia do fotógrafo Robert Capa, que ele dizia: se as suas fotografias não estão boas, é porque você não chegou o perto o suficiente. Ele fotografa muito próximo a animais selvagens e as suas fotos são muito bonitas. Vale a pena você dar uma olhada nas fotos que esse cara já fez. Outra área seria a fotografia gastronômica. Esse aí é responsável para você chegar no restaurante, ver a fotografia daquele sanduíche muito bonito e quando ele chega, ele é muito feio. Eu não tenho conhecimento na área. Eu conheci uma fotógrafa que atuava nessa área, mas eu nunca tive interesse, nem cheguei a conversar com ela sobre isso. Mas o fotógrafo gastronômico, ele tem que ter muito conhecimento em luz e principalmente em direção de arte para poder fazer um ambiente muito bonito antes de fotografar todo aquele alimento. Às vezes tem fotógrafos que fotografam comida falsa e às vezes fazem foto da comida verdadeira. Então depende muito do que o cliente vai pedir. Seguindo um pouco nessa área da gastronômica, tem o fotógrafo de produtos, porque produtos também inclui gastronomia. O fotógrafo de produtos, ele praticamente é aquele cara que fotografa produtos que serão colocados à venda. Da mesma forma como o gastronômico, também precisa trabalhar bem com a direção de arte, mas vai depender do tipo de fotografia que vai ser feita do produto. Você pode fotografar vários tipos de produtos para determinadas empresas, como por exemplo, fotógrafo de joias, aparelhos eletrônicos, brinquedos, roupas. Inclusive, uma coisa que muito fotógrafo de produtos utiliza quando o produto ele é pequeno, uma tenda. Você pode procurar na internet como tenda para fotografia ou tenda difusora, mas o fotógrafo de produtos vai fazer fotografia de vários produtos. Por exemplo, imagina que abra uma loja de departamentos com muitas roupas, e aí o fotógrafo vai lá, vai pegar cada peça de roupa e ele vai fotografar cada uma daquela peça. Quando você entra no site e vê aquela foto ali, foi um fotógrafo de produtos que fez. Quando você vê ali a foto de um iPhone, de um relógio, de uma joia, de uma roupa, não é? Até de sabão em pó e por aí vai. É um fotógrafo de produtos que faz isso. Dá muito trabalho, você vai precisar de muito espaço físico, tripé, mesa, muitos flashes e muita paciência. Muito cartão de memória e muito espaço no seu computador para fazer esse tipo de foto, porque são muitas fotos para serem tratadas para enviar para o marketing da empresa que está pedindo esse tipo de fotografia. Bom, e os equipamentos que um fotógrafo de produtos utiliza também pode ser variado. Ele pode utilizar uma teleobjetiva, ele pode utilizar uma lente macro, isso vai depender muito do objeto que vai ser fotografado, mas geralmente eles também podem seguir a mesma linha do retrato, utilizar ali uma 85mm, uma 105 ou uma 135, vai depender muito de como ele vai retratar isso, justamente para não demonstrar que o objeto ele é tão diferente do original. Mas é claro, muita gente sabe que nós vimos um produto na internet e ele chega totalmente diferente do que foi vendido no site. A outra área é a fotografia de arquitetura e como o próprio nome diz, você vai fotografar bastante concreto. Você vai precisar ter bastante conhecimento em arquitetura, é lógico, design também, design de interiores e entender também profundamente de geometria. Você pode trabalhar para fotografar prédios que vão ser inaugurados, pode fotografar reformas, design de interiores. Imagina que uma arquiteta acabou de reformar uma casa, ela vai querer contratar um fotógrafo de arquitetura para que seja feitas fotos daquele local que ela reformou. E às vezes você pode ser contratado para fotografar o antes e o depois. Eu trabalhei por um tempo numa empresa de engenharia que eu cheguei até a fazer um pouco desse tipo de foto. Quem é corretor de imóveis
é imprescindível ter conhecimento nessa área. E infelizmente, às vezes você procura anúncios na internet de imóveis e você vê que os corretores de imóveis não sabem fazer fotografias. Em outros países, eles contratam fotógrafos para fotografar imóveis que vão ser alugados ou vendidos. Não é o próprio corretor de imóveis que faz essa foto. Também depende muito do país, né? Mas geralmente isso acontece. Inclusive, eu vi uma vaga de emprego para trabalhar nessa área e na descrição estava escrito até o tipo de lente que o fotógrafo tinha que ter para poder trabalhar nessa vaga de emprego, que era uma lente 20mm 2.8. Então fiquem atentos a isso, que às vezes até esse tipo de equipamento você vai precisar. A outra área é a fotografia artística. Esses são fotógrafos que fazem arte com a foto. Geralmente são fotos manipuladas, mas às vezes não. São fotografias, vamos dizer assim, conceituais, que querem passar uma determinada mensagem. O fotógrafo artista também ele faz projetos muito parecido com a fotografia documental. E o foco desses fotógrafos geralmente serão fotos que vão ser impressas e vendidas em quadros. É difícil dizer que equipamentos eles vão utilizar porque vai variar pelo pensamento do fotógrafo. Ele pode utilizar fotografia analógica, digital ou até fotografia instantânea, que é a Polaroid. Os exemplos de fotógrafos tem o Peter Lik e o Andreas Gursky. Eles são dois fotógrafos artistas. Peter Lik, eu não tenho certeza se ele utiliza Photoshop, mas as fotos dele são muito bonitas, feitas de paisagem. Aqui no Brasil, eu admiro bastante o trabalho do Renan Cepeda, que inclusive eu tive aula com ele. Ele começou como fotojornalista e hoje ele segue nesse campo artístico. Eu sei que essa semana ele estava em Brasília ainda expondo seu trabalho de light painting. Sei que vocês já ouviram falar de light painting como aqueles adolescentes que pegam uma câmera e ficam desenhando com uma lanterna, escrevendo e tudo mais. Que até o Pablo Picasso fez isso há mais de 50 anos. Mas o light painting que ele faz ele vai para lugares muito escuros e com uma lanterna com várias cores, ele pinta esses ambientes. E acredite, ele utilizou tanto câmera digital quanto câmera analógica para fazer esse tipo de foto. Quando o fotógrafo artista, geralmente imprime essas fotos, ele imprime uma determinada quantidade de fotos que vão ser vendidas. Eles não vendem assim de uma forma infinita. Alguns até vendem, né? Eles vendem os direitos autorais para alguma empresa e eles começam a imprimir essas fotos, só que elas ficam muito baratas, né? Elas perdem seu valor. E os fotógrafos artistas, geralmente, eles querem vender fotos com uma pequena quantidade de 5 a 10 a 30 fotos no máximo, que são fotografias que são impressas em impressoras, que não são essas impressoras comuns que você tem em casa, mas são impressoras bem grandes, com 12 cartuchos de cores. E hoje, quando nós falamos de criptomoeda, já tem agora os NFTs, que muitos fotógrafos artistas estão vendendo imagens digitais de forma em NFT. E a outra área bem interessante é a fotografia de paisagem. Como o próprio nome diz, é fotografar uma paisagem. Você procura um local que é formado geralmente por natureza. Eu gosto de fotografar paisagens urbanas em filmes fotográficos coloridos e de noite. O fotógrafo de paisagem, geralmente eles vão para aqueles países como o Canadá. O Canadá tem muitos paisagistas que fazem excelentes fotografias. Na Europa, como a Suíça também, que tem muitas montanhas, muitos lugares bonitos, também são muito requisitados por esses fotógrafos paisagistas. A Noruega, com as auroras, né? O fotógrafo mais respeitado na área, com certeza, é o Ansel Adams. Inclusive, ele tem livros que ensinam sobre as suas técnicas fotográficas, como o sistema de zonas, ou Zone System, que é para fotografar paisagens em filmes fotográficos preto e branco e você compor a imagem através da gradação entre o preto, o cinza e o branco. É praticamente os 50 tons de cinza, vamos assim dizer. Esse sistema que ele criou, ele é bem complexo e eu conheci poucos fotógrafos que realmente sabem trabalhar com um sistema de zonas. Então, busquem mais conhecer sobre o Ansel Adams. Ele é um fotógrafo muito respeitado. Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal que eu já falei sobre ele, que foi no vídeo Perspectiva e Liberdade. Dê uma olhada lá. Um fotógrafo dinamarquês que eu gosto bastante é o Mads Peter Iversen, alguma coisa assim. Ele possui um canal no YouTube muito interessante, que vale a pena ver, que ele fala muito sobre
como é o trabalho dele, os equipamentos que ele utiliza e muito mais. Então, dê uma olhada que é muito legal o trabalho desse fotógrafo. Aqui no Brasil nós tivemos o Mark Ferrez, que foi pioneiro tanto na fotografia quanto na fotografia de paisagens. Inclusive, ele registrava fotografias panorâmicas na época que eram feitas em filme fotográfico, que não era muito simples de você montar. Para quem não sabe, uma foto panorâmica ela é feita com várias fotos e hoje com Photoshop é só você juntá-las através do software. Qual equipamento que o fotógrafo paisagista utiliza? Com certeza os equipamentos que um fotógrafo paisagista utiliza são lentes grande angulares, que tem um grande ângulo de visão, justamente para pegar bem a paisagem. Mas vai depender muito de como o fotógrafo ele gosta de trabalhar. Um equipamento muito interessante que muitos fotógrafos que fazem fotografia preto e branco de paisagens à luz do dia, quando o céu está bem azul, é utilizar o filtro vermelho. Eu não sei se dá para ver que ele é vermelho. Aqui. Ele é um filtro vermelho que a gente utiliza para filme fotográfico preto e branco. E quando você registra uma paisagem na luz do dia que o céu está azul, o céu ele fica em tom mais cinza escuro com esse filtro. Os fotógrafos paisagistas utilizam muito esse filtro infravermelho, filtro vermelho. Utiliza também filtros como esse polarizador, que foi criado inclusive pelo fundador da Polaroid. Polarizador ele serve para você vai fotografar, por exemplo, um mar ou um rio, ele não emitir reflexo. Ele ajuda bastante nisso. Até se você fotografar paisagens urbanas e você não quer que apareça muito reflexos de vidros, você utiliza esse filtro. Tem também um filtro chamado ND, se eu não me engano. Você faz fotografias de dia e na neve, a fotografia ela fica muito clara. Então eles utilizam um filtro ND para escurecer a imagem. Bom, e para finalizar fica a questão. Vale a pena fazer uma faculdade específica de fotografia? Eu analisei a maioria das grades curriculares das faculdades aqui do Brasil e eu percebi que elas são muito focadas no mercado de trabalho. E eu acredito que isso prejudica muito quando o fotógrafo quer obter conhecimento teórico, que eu acredito ser muito mais importante. Os cursos em outros países, que têm a mesma duração do que aqui no Brasil, têm um outro enfoque. Em Portugal, por exemplo, a gente zoa tanto com eles, mas na grade deles tem matemática, química e física, que eu sei que só de falar isso a maioria já entrou em pânico, só em pensar que vai ter que fazer cálculos. Mas eu acredito que são matérias importantes, que infelizmente o Brasil ainda tem esse estigma, que muitos querem fazer o trabalho de qualquer jeito. Muita gente foi para a fotografia porque ela acredita ser fácil, mesmo que inconscientemente acredita que a fotografia é apenas apertar um botão. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre esse tema quando eu falar sobre o custo do fotógrafo, porque o conhecimento ele é muito importante. Mas a fotografia não é fácil, você vai precisar aprender matemática para fazer cálculos de f-stop, quando você precisa fazer cálculos de reciprocidade em filmes fotográficos, química para entender os filmes fotográficos, física para entender refração de luz, ótica e até entender escalas Kelvin da temperatura de cor. E acredite, eu vejo muitos fotógrafos errando ainda nesse quesito. Eles não sabem configurar da forma correta a temperatura de cor das suas fotos. Muita gente tem muita dificuldade também em trabalhar com flash fotográfico, que tem a ver com a física, que é refração de luz. Algo que eu acho muito importante é o estudo da história da arte até chegar na fotografia, que as grades têm, mas é muito raso. E eu acredito que isso precisa ser muito aprofundado, junto também com a filosofia e a sociologia, justamente para você aprender a pensar fotograficamente e não ser um mero clicador de botões. Eu até falei mais sobre isso no vídeo Perspectiva e Liberdade. É a segunda vez que eu falo nesse vídeo, eu acredito. Então, deem uma olhada lá. Caso vocês queiram fazer uma graduação em fotografia, comparem as grades curriculares com outras universidades. Nunca vá pelo mais fácil. Vá por onde você vai se aprofundar cada vez mais no assunto. Quando eu fiz essa pesquisa em universidade em outros países, vi que algumas grades curriculares tinham teoria da percepção e psicologia das formas, cromatologia, que é a ciência das cores. Essa parte de cromatologia ela é bem interessante porque esse meu amigo que eu falei para vocês que ele é fotógrafo científico, ele me disse que precisou contratar um especialista em cromatologia
para configurar a impressora que ele trabalhava para imprimir fotos, junto com o notebook e o monitor dele. Caso vocês não saibam, existe um equipamento chamado calibrador de cores, que você coloca em frente ao monitor, configura as cores do seu monitor para ser as cores reais. Muitos designers precisam desse equipamento e fotógrafos, videomakers também. E isso é muito complicado de se fazer, que é trabalhar com aqueles perfis ICC, é um negócio bem complexo. Então, lá em Portugal, eles têm cromatologia. Aqui no Brasil, nós não temos. E aí você vê que tem poucos profissionais que cobram caro para fazer isso. Mas qual a vantagem de você cursar fotografia? Aqui no Brasil, a única vantagem é você prestar concurso público. Tem concursos que exigem curso superior específicos nessa área. Eu acredito que você pode fazer outros cursos que têm fotografia e que você pode ter outros conhecimentos, como jornalismo, publicidade, marketing, artes visuais. Eu conheço fotógrafos formados em tecnologia, biologia, medicina. Tive um professor formado em antropologia e ele era um excelente fotógrafo. Tem também outros cursos que não deixam você apenas preso na fotografia, que é a produção audiovisual. Caso você queira entrar no mercado de trabalho como CLT, provavelmente vão te colocar para trabalhar com tanto fotografia como vídeo e áudio. E voltando nessa questão de concurso, eu tive amigos que eram concursados em outras áreas e conseguiram migrar dentro do setor público que ele trabalhava para ser fotógrafo lá dentro. Grandes fotógrafos não fizeram faculdade de fotografia, como Sebastião Salgado. Ele fez economia. Como eu disse, eu não vejo uma grande vantagem de você cursar fotografia por causa dessas grades curriculares que nós temos aqui no Brasil, que é muito fraca. Você pode fazer uma pós-graduação que eu acredito que vai te aprofundar bastante no assunto, apesar de que muitos concursos não deixam você entrar com uma pós-graduação, eles exigem a graduação. Bom, pessoal, existem mais áreas na fotografia, mas eu me atentei apenas a estes que são praticamente os principais. E talvez você se pergunte, que área eu devo seguir? Bom, isso só o tempo vai te dizer, porque hoje você pode gostar de algo, amanhã você cria maturidade e tudo muda. Eu conheço pessoas que com 30 ou 40 anos passaram anos trabalhando numa determinada área, tiveram maturidade e mudaram completamente a sua área fazendo uma nova faculdade. A área que você vai trabalhar na fotografia, ela muda com o tempo. Como eu falei, muitos começaram com fotojornalismo e hoje estão na área artística. E isso é muito relativo. Como eu já havia citado antes, eu achei que eu iria fotografar com fotografia automotiva. Passei pelo fotojornalismo e hoje eu estou na documental e no retrato, onde no retrato eu tenho estudado cada vez mais a personalidade da pessoa dentro da psicanálise, porque o fotógrafo ele praticamente extrai a alma da pessoa que vai ser fotografada. Quando o interesse em fotografia surgiu lá para 2007, eu conheci um fotógrafo numa antiga comunidade do Orkut, que ele havia falado que começou fotografando para jornais, e ele fazia geralmente fotografias muito tristes. E quando a filha dele nasceu, mudou completamente seu foco. Hoje ele só fotografa criança. Então, isso vai depender muito da situação que você está vivendo atualmente. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero tê-los ajudado nessa questão de áreas na fotografia que você pode seguir, equipamentos que são utilizados. E novamente, essa questão de equipamentos é muito relativo. A fotografia ela é uma arte. Tudo pode mudar, você pode registrar de diversas formas. E caso você precise de um fotógrafo para a sua empresa, busque exatamente na área que a sua empresa precise. Senão você vai fazer fotografias péssimas. Então é isso, pessoal. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precise ter mais conhecimento nessa área e até o próximo vídeo.